Oi, pessoal, beleza? Estou aqui com a Jéssica Fortes, mais um contato que eu conheci pelo LinkedIn, né? Nos mares do LinkedIn, o pessoal que conhece o meu perfil ali, e curte e puxa assunto. E eu conheci o perfil dela, achei ela interessante, vi que ela tem uma iniciativa legal de vendas para mulheres, a vendedora de elite, e marquei com ela uma conversa aqui pelo computador. E vamos conversar aí, né, Jéssica? Tudo bom com você? Como é que estão as coisas por aí? Tudo bem, tudo tranquilo. Na Legal. correria, né? E eu vi que você tem um projeto de vendas para mulheres, né, a vendedora de elite. Por que que mulher precisa de um treinamento diferente que os vendedores homens? O que que tem de diferencial esse tipo de treinamento? Olha, vou só passar um pouquinho para o passado para conseguir dar um contexto melhor, né? Porque na época que eu comecei a venda, lá naquela época que não tinha nem SDR, não tinha esses nomes todos, o pessoal ainda acreditava que vendedor tinha que ter lábia, não era estudo, não era, né? A gente tinha, se tem lábia é um bom vendedor. Inclusive, quem Uhum. seguiu dessa forma ao longo do tempo acabou se perdendo, né? Eu vi muito profissional que era muito bom na época que acabou perdendo timing porque entrou muita coisa de técnica e ele se perdeu. Mas naquela época, alguém chegou em mim e falou também, né? Nossa, fala muito bem, tem que ser vendedor. Só que eu não acreditava muito nessa questão de lábia, então eu fui atrás para tentar aprender, né, algumas técnicas, algumas formas para conseguir ser uma boa vendedora. E naquela época eu consegui mentores muito incríveis dentro da área comercial, mas eu falei mentores porque eram só homens. Só tinha Uhum. homem, assim, um grupo assim, enorme de homens, e eu via que eles se apoiavam, que eles estavam lá sempre, todo mundo, né, com muita motivação, muita coragem de enfrentar, de falar, eles não tinham medo. E isso eu Uhum. fui aprendendo com eles, e eu fui ali aprendendo e passando o tempo e criando outras formas ali de adaptar e fazer meu próprio jeito, né, do Uhum. comercial. E nesse tempo, não sei se não era tão incentivado na época, né? Antes a gente falava vendedor, você já imaginava aqueles homens de filme, né? Que batia na porta, com Uhum. terno e gravata. E aí, eu não sei se isso não incentivou as mulheres a também entrarem nesse meio, né? Hoje em dia a gente vê muito mais mulher, né, realmente na parte comercial. Mas o que eu percebi é que a maioria das mulheres, o que tinha mais de trava nelas era medo, medo de vender. Porque elas não foram treinadas daquela forma de seja confiante, você pega isso daqui, você faz assim. Elas não foram treinadas dessa forma. Uhum. Então, por isso que eu foquei tanto nisso, né? Quando eu fui dentro do segmento, o vendedor gerente ele é muito voltado para pequenos negócios, micronegócios, mulheres que estão entrando ali na parte comercial, às vezes tem que até dividir a parte de empreendedorismo e vendas, porque eu vi que elas eram bombardeadas com marketing, né? Então, deixa tudo muito bonito, rede social bonita, que você vai vender, né? Veste um terninho, um batom vermelho e tá tudo ótimo. E não era isso, né? Assim, tem técnica, tem coisas por trás para você conseguir vender. E Uhum. aí eu percebi que era uma coisa que a gente precisava trabalhar, né? Precisa ter alguém ali para falar para a mulher, olha, você também pode chegar ali, né, com coragem, levantar a voz, levantar, ter postura, falar sem medo. O básico para a gente, às vezes que eu falo, né, o óbvio, às vezes para mim, mas para outra pessoa não. E se eu posso Uhum. contribuir dessa forma com elas, eu vou ajudar. Então eu quis entrar nesse meio justamente para tornar de forma igual, né? Então, se hoje eu quero meu olhar, né, dentro da parte comercial. Eu quero que estejam ali homens e mulheres sem distinção, né? Não é porque eu quero que seja um grupo só de mulheres empoderadas, não, eu quero que seja um grupo de pessoas, né? Então não só homem, não só mulher, vendendo e vendendo muito bem. Então, por isso que o movimento da vendedora de elite ele acabou surgindo, né? E aí, tanto é que no Instagram eu falava muito disso, no Instagram do Vendedora de Elite eu falava muito de perco medo de vender, né? Como você fala, como você se impõe, porque é a maior dor que elas têm. Porque é diferente de hoje, que a gente está mais inserido no meio, tem de dor na parte comercial. Uhum. Mas eu achei engraçado você falar que tem mais mulher vendedora hoje que homem, num sentido assim geral, assim, estatística geral. Se pegar todos os vendedores do Brasil, tipo assim, hoje tem mais mulheres que homens? Não, hoje, assim, tanto é que essa parte, assim, eu nem sei te dizer em questão de estatística, Ah, sim. não tem, eu não acredito que tenha mais vendedoras do que vendedores, Uhum. inclusive também não acho que tenha mais vendedores hoje, mais homens do que mulheres, acho que hoje está muito igual,
nesse sentido, tem muita mulher entrando na área. O que eu vejo muito é que tem muitas micro e pequenas empreendedoras, e aí isso tem algumas estatísticas que mostram, né, que às vezes a mulher, principalmente de áreas, né, menos privilegiadas, elas acabam tendo que empreender, não por vontade, mas por necessidade. Né? E aí essas mulheres que entram nessa área, que precisam ter a venda na veia, porque, querendo ou não, todo negócio ele é feito de vendas, elas não têm. Aí essas realmente não tem. E aí eu trago até como inspiração, porque minha mãe, ela é dona de salão, de bairro, e ela, assim, vivia me chamando, falando, eu tô com uma dificuldade, porque eu não sei como manter cliente, será que eu tenho que fazer mais propaganda, imagem no Instagram? E depois, quando você vai ver, não, cara, tipo, às vezes você tá focando tanto nisso, sabe, de fazer propaganda, de pagar para fazer panfletar na rua, e no final do dia, só estratégia comercial mesmo que você precisa ajustar. Então, são umas estratégias, assim, simples, que às vezes elas não têm esse conhecimento, porque vem de muitos anos, né? Aquela coisa ainda de vendedor, ainda mais em negócios pequenos, vem aquela coisa de, vendedor é saber falar. Se eu souber falar, eu vou vender. E não é mais assim. Sim. Como é hoje? Hoje eu ouço falar muito de um processo de vendas, né? E que o vendedor, ele que tem que conduzir a conversa e a negociação, né? Eu acho que é por isso que vem também a dificuldade da mulher, porque historicamente a mulher não foi feita para comandar, né, uma relação. A mulher não está à frente do homem, não é a mulher que abre a porta, não é a mulher que paga a conta, né, historicamente assim. Então assim, mas na venda a mulher que uma vendedora, ela que tem que tomar a frente, né, não tem que ficar esperando a ação do cliente no caso, né. Como que você trabalha essa mudança de postura da vendedora? Tem um comportamento muito comum, até mesmo nas turmas que eu formei, onde a mulher ela tem o costume de falar mais baixo do que o homem. O homem, naturalmente, ele já tem uma voz grave, né? Ele já fala porque é da natureza dele. Então, assim, as mulheres elas tendem a falar mais baixo e elas tendem a se justificar mais. Então, enquanto o homem ele fala, ele é direto, ele fala, olha, é isso, né? Às vezes ele vai passar um preço. Quanto ficou? Ficou X reais. A mulher não, ela vai se justificar. Mas é porque assim, ficou X reais, porque se a gente olhar aqui, o produto era isso. Então, são formas diferentes. Eu acho que assim, dá pra gente abraçar né, a forma feminina, né, do mesmo jeito que a gente abraça a masculina, mas a mulher, ela precisa, né, tanto trabalhar a questão de fato, ter essa coragem de falar. Então, eu falo muito disso, sabe? Olha, tom de voz é importante, a forma que você se comunica, parar de se justificar. Eu brinco muito, às vezes eu converso com algumas pessoas do meu time, até aqui mesmo dentro da empresa que eu tô, né, da Invenis. E aí eu falo, às vezes elas falam, desculpa. Eu falo, não pede desculpa. Assim, só pede desculpa quando realmente precisa pedir desculpa, não precisa pedir desculpa agora. Então, assim, é meio que enraizado, foi o que você falou, vem de muitos anos. Então, esses pontos são que a gente precisa começar trabalhando. Antes de falar qualquer estratégia, é forma de se portar, forma de como você vai ali se colocar no meio e conseguir praticar isso para ser uma coisa natural e você se sentir confortável. Porque não adianta também eu falar, olha, você tem que chegar lá e falar, né, com uma voz mais elevada, com postura, e ela não está confortável com aquilo. Então, é todo um trabalho de mentalidade para a pessoa conseguir ali, chegar ali e mudar todo um código interno que ela tem, né? De como é que ela é. Com certeza. E venda eu vejo que é muito você lidar com a frustração, né? É muito frustrante vender, porque não sei os produtos que você já vendeu, a taxa de fechamento, da taxa de procura até a taxa de fechamento, né? Vai caindo. Aí eu já ouvi coisas assim, né? Desde 20%, 10%, 5%, 3% de fechamento, né? E às vezes a gente não tem, para ter, né, 10% de fechamento, então eu vou ter que ter, né, 30 prospecções para fechar 3, né? E as 30, tá trabalho para caramba prospectar, começar uma conversa, passar orçamento, tarará. Como que você trata essa questão da frustração? Que a mulher, eu acho, tenho a impressão, talvez, né, se frustra talvez um pouco mais fácil, né, um pouco mais, né, para ficar desanimada, assim, e ficar triste com uma decepção é mais fácil que o homem. Como que você lida com essa questão?
É que a mulher, acho que tem aquela questão da síndrome do impostor que acomete mais mulheres do que os homens, né? Isso, Uhum. não vou saber te falar em números, mas eu já li alguns estudos sobre isso. Então, se ela tem uma frustração, acho que ela já começa a pensar, então não sou boa o suficiente, né? Será que eu não deveria estar aqui? Então, ela tem muito essa coisa de se questionar. Mas eu gosto muito de bater na tecla que a gente nunca erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende. Não tem isso de falar, eu errei, não deu certo. Cara, você aprendeu alguma coisa aqui. Aí é o caminho para você conseguir chegar em algum lugar. Eu bato muito nessa tecla. É falar mesmo, sabe, o tempo todo, para explicar que os erros precisam acontecer, eles precisam mesmo. Se não acontece erro, tem uma coisa de errado. Você não está avançando ali, né? Você está estagnado. Eles precisam acontecer, você precisa pegar eles para ser uma base de aprendizado para você conseguir avançar. E aí, com isso, o que eu faço muito? Eu compartilho os meus erros. Então, eu gosto de, às vezes, estou em reunião com turma. Agora, eu dei uma pausa nessa questão de turma, né? Mas eu sempre tinha ali, quando tinha essas reuniões, de falar mesmo, né? Olha, eu já fiz assim, me deu errado. Será que já aconteceu com vocês? Aí todo mundo fala, já sim, já passei por isso. Já tive esse erro aí, já tive que ouvir, né? Às vezes, desculpa a palavra, mas tive que ouvir merda do cliente, né? Às vezes você fala alguma coisa errada, o cliente já acaba com você ali no momento. Já vi, você até falou, né, você não sabe o que eu vendi? Guto, eu vendi de tudo. E eu já ouvi, assim, críticas enormes, né? Assim, quando eu era muito jovem, que eu chegava ao trabalho, eu chorava, minha mãe falava, não, você não vai chorar. Você vai pegar o que aconteceu e você vai levar como aprendizado. Porque isso daqui é uma ótima oportunidade para você poder evoluir. E aí eu falava, não, é verdade. Não posso simplesmente deixar isso me abalar. Então, realmente não levar para o pessoal. Vai ter dia também que, às vezes, até mesmo o seu lead que você está prospectando está num dia ruim. E aí, você não fez nada de errado, mas ele vai descontar em você. E tá tudo bem, sabe? Assim, a gente vai aprendendo a lidar com essas frustrações. Eu sempre falo, você só precisa aceitar que vai dar errado. E aí, fica muito mais fácil seguir, sabe? Uhum. É que tem que ir engrossando a casca, né? Porque você vai encontrar talvez pessoas agressivas no caminho, né? Não tem jeito. Quem já entrou em negociações assim, quando você pega um negociador agressivo, é difícil, hein? Quando você pega um negociador, um homem experiente, agressivo, para você segurar, para você, né, ganhar uma pessoa dessa, não sei se no argumento, ou no tempo, ou no jeito, é muito complicado, né? E eu costumo dizer assim, os homens e as mulheres, eles têm forças diferentes, né? O homem, a principal força mais explícita do homem, assim, é a força mesmo, né? É a força física que, se preciso, ele usa a agressividade, né? Para conseguir o que quer. E a mulher, né, a principal potencial dela, assim, né, de primeira que você encontra é a graça, né? Tipo assim, é o jeito, né? É o jeito e a graça de ser. E, se preciso, a mulher usa daí da sensualidade, usa como diz assim, da sedução, né? Não exatamente no nível sexual, mas na sedução do jeitinho de falar e de levar as pessoas, né? Como que você trata isso? Como que as mulheres devem tratar isso assim? Né? Devem usar dessa arma ou não? Isso é um machismo? Você se aproveitar dessa arma da mulher? Assim, né, eu não olho, né, para isso como uma estratégia para ser usada. Né? Inclusive, também é uma coisa assim que eu nunca abordei dentro das turmas que eu trabalhei sobre questão de aparência, por exemplo, formas de se vestir. Sim, para mim, eu acho que a pessoa tem que ser ela, né, para começo. Então, assim, sempre, não importa se seja uma mulher ou seja um homem, você precisa ser você mesmo. E agir da sua forma, porque uma vez eu fiz um curso que ele era justamente para você aprender a lidar com sentimentos. E nesse curso eles falavam logo no início, eles falavam, olha, no momento vocês estão numa casca onde vocês não mostram quem vocês são, mas vocês só vão descobrir com o tempo que quando você é você mesmo, as pessoas elas não têm como não gostar de você, porque você está sendo você. E o ser humano ele sente quando alguém é extremamente transparente. Então, se a mulher ela nasceu com aquele jeitinho mais sedutor, de forma de falar, se ela tem aquele jeitinho ali legal, ok, é o jeito dela, ela vai usar isso no dia a dia dela e vai conseguir o que ela precisa. Mas não usar isso como uma arma, eu sou mulher, então eu vou
vestir uma roupa diferente, colocar uma maquiagem. Não, aí eu acho que é muito, seja você mesmo. E aí você consegue o que você precisa mesmo. Ah, entendi. Porque, dependendo do ambiente de vendas, principalmente você vai num local de vendas de alto padrão, assim, né? As mulheres, geralmente o pessoal coloca mulher para atender, né? E As mulheres, modelos. modelos lindas, bem vestidas, né? É difícil um homem falar não para uma mulher, né? Bonita, bem arrumada e treinada ali para isso, né? E eu vi que também no seu Instagram você comenta das suas tatuagens, né? Eu escrevi há pouco tempo atrás, né, que toda imagem passa uma mensagem, né? Toda, né? Toda. Desde a minha camisa polo significa alguma coisa. Se eu tivesse aqui de regata, passaria outra mensagem. Você com seu óculos passa uma mensagem, né? Sem óculos passaria outra. Você acha que a tatuagem ela passa alguma mensagem hoje? Não estou dizendo que é negativa, né? Negativa ou positiva, dependendo do ambiente, assim. Você acha que isso tem algum peso para vendedor ou para o profissional em geral? Eu acho que tem. Inclusive, aí isso eu usaria como uma arma na comunicação. Tanto é que assim, eu abordo muito esse assunto no Instagram, né? Que o público do Instagram é um público diferente que eu converso ali. E são pessoas que realmente, se eu chego ali de terninho, elas já vão falar, putz, olha lá vem mais uma que vai vender um curso ali de Fique Milionária, né? Que é o público que acontece ali. Então eu tento me deixar ali o mais próximo do meu público. Né? Então, estou falando ali de pequenas, micro empresárias que ainda estão assim na informalidade, que elas não estão ligando para como é que você vai se vestir, elas querem que você ajude elas, não importa como você vai falar, como você vai se portar, elas querem ajuda naquilo que elas estão ali com aquela dor. No LinkedIn, eu já não abordo. Assim, no LinkedIn, na empresa que eu trabalho, que é voltada para a parte jurídica, eu não mostro minhas tatuagens, então, que nem né, a gente está conversando, você vê que eu estou usando uma blusa que cobra, eu tenho tatuagens no braço todo. Eu vou num evento, eu costumo cobrir dependendo do evento. É um evento mais despojado, mais startup, eu mostro minhas tatuagens, não é? Então, assim, acho que você saber em qual ambiente você está, né? Porque realmente toda a sua aparência, ela vai passar sim uma mensagem. As nossas aparências, elas passam mensagem, a cor da sua roupa, a repetição de itens que você use, né? Então, se eu uso um brinco, sempre repito aquele brinco, ele tem uma imagem a se passar. Existem estudos para isso. Então, é saber mesmo usar isso no momento ideal, né? Então, eu faço muito essa transição. O meu Instagram, quem olhar aí, inclusive, vai ver que é muito diferente do meu LinkedIn. Mais despojado. Mas eu deixo mais, né, aquela coisa mais Instagram mesmo. No Instagram você posta foto das férias, você vai passear. O LinkedIn não, o LinkedIn é um ambiente corporativo. Muita gente confunde isso talvez com falsidade, né? Fala assim, como assim, né? Então quer dizer que você é outra pessoa? Que aqui você é uma pessoa, lá você é outra? Fala, não, são papéis, né? São papéis que a gente desempenha na vida papéis diferentes, né? Você não fala comigo do mesmo jeito que você fala com seu filho, que você fala com seu cliente, que você fala com seu marido, né? Então, assim, imagina, você vai trabalhar de short, assim, em casa você tá de short. Você vai sair, você tá de short, tira uma foto no Instagram. Você não vai trabalhar de short, né? Shortinho curto ali e vai pro trabalho. Então, tem muito hoje esse negócio do seja você, né? Seja você mesmo, você tem que ser você, você tem que ser você. Fala assim, meu, eu só sou eu mesmo, sozinho aqui no meu escritório, eu sou eu mesmo. Se já tem outra pessoa, eu já tenho algumas coisas que eu já vou mudar um pouco o meu jeito de ser. Pode ser o meu filho ali de 9 anos, né? Com ele eu talvez já não vou ouvir um negócio, já não vou falar uma coisa, já vou mudar. Então, acho que as pessoas, principalmente eu vejo que no LinkedIn tem muito jovem, né? Pessoal aí de 20 anos, que nasceu nessa cultura do não, seja você mesmo, você tem que se expressar, você tem que, né, fica esse negócio de querer que sua personalidade sobressaia, né? Assim, não, cara, segura a onda aí, né? Segura a sua personalidade aí de acordo com o ambiente, né? Você vê assim também? Eu vejo, acho que talvez a gente esteja ficando um pouco mais velho, né? Não sei se a gente está certo, né? De repente a nova geração chegou para ensinar alguma coisa. Mas eu sigo muito isso, né? E eu vejo, inclusive, que a geração da minha mãe já é uma outra geração também.
Né? Então, a geração dela não tinha nem essa coisa de andar despojada até no lazer. Era sempre estar muito bem arrumada. Até hoje ela fala, não, você não sai na rua sem estar toda alinhada, tem cabelo. Fala, mãe, mas eu só vou na padaria, não pode? Então, assim, eu acho que vai muito da visão de cada geração, do que a gente, né, hoje, a nossa geração, ela preza uma coisa e a geração nova, de repente, preza uma outra coisa. Né? Dá para fazer aí um ouvir o outro. Acho que a nova geração ela pode ouvir um pouquinho da gente. Eu sei que sempre quando a gente é jovem, a gente é mais teimoso de ouvir. Mas eu acho que vale a pena pegar um pouquinho da nossa experiência e a gente aprender aí com um pouquinho dessa visão nova que eles estão trazendo. Uhum. E eu achei interessante o seu LinkedIn, no seu Instagram, você comentou que vendeu, como é que chama? Produtos de suplementos, né? E como que foi essa experiência? O que esse mercado, você falou que atendeu pessoas famosas, tal, que lugar que foi esse trabalho e como que foi essa experiência? Na época que eu vendia, nem era tão famoso, eu não achava em farmácia. Né? Então, eu lembro que tinha um médico no programa era Hoje em Dia, o nome do programa da Globo, que ele fazia os quadros, e aí os famosos iam até ele e ele indicava a gente, né, sobre os suplementos. E assim, a primeira vez que eu atendi um telefone, eu falei com uma assessora da Elba Ramalho, né? Então, era o assessor ou a Elba Ramalho que ligava. E eu travei, eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que faz para vender para uma pessoa que é famosa? Eu lembro que tinha a novela do Crave a Rosa, não lembro se estava passando na TV, como horário mesmo nobre, ou era Vale a Pena Ver de Novo, mas tinha um ator também do Crave a Rosa, que ele mesmo ligava para comprar, e eu ficava, nossa, e agora? E aí, uma coisa assim que eu aprendi foi que eu só precisava perder o medo. Assim, o medo é o que trava a gente, acabou. Assim, a partir do momento que eu vi que eu podia falar tranquilamente, não é um bicho de 7 cabeças, não é porque eu tô falando com, né, sei lá, tô falando com uma pessoa ali, o tiozinho ali da padaria, né, que fica na nossa esquina ali, que a gente fala tranquilo, que é familiar, ou se eu tô falando com o ator global, ou se eu tô falando, não sei, nem que seja com o presidente. A questão é que são pessoas, né, e todo mundo tem os problemas ali, individuais, isso não muda. E aí, quando eu entendi isso, foi muito mais fácil para conseguir seguir nessa área. Porque imagina, uma hora você está falando, né? Estava falando com os atores, depois eu estava em empresa falando, vendendo para médico, que aí já era um público totalmente diferente, a forma de falar totalmente diferente. Hoje eu vendo para advogado, que também é um público diferente, tem uma forma de pensar diferente. Se eu não tivesse me adaptado, cada um eu ia apanhar bastante, né? Porque aí eu ia ficar, falei uma coisa errada, tive que ouvir uma crítica, aquela coisa que você falou da frustração, eu ia ficar frustrada, desmotivada. Então, isso me ajudou muito, porque assim, foi a primeira experiência, eu já caí desse jeito. Então, dali para em diante, eu falei, não tenho que ter medo de mais nada. Juro, assim, eu saía assim, sem medo de nada, eu saía vendendo. Legal. Eu vejo que eu digo que falar, né? Se comunicar, seja falar em público, ou seja falar o vendedor, ou seja falar numa entrevista, ou seja fazer um vídeo desse aqui, tudo é comunicação igual, sabe? Tudo falar em público, é sempre falar com outra pessoa. E é uma musculatura, né? É um músculo. Eu falo que a comunicação e falar é um músculo que você desenvolve. Se você é uma pessoa que evita ao máximo falar com os outros, que você, né, prefere ficar no seu conforto, né, evitar o desconforto do desconhecido, né, o desconforto que a gente está tendo aqui, nunca se vimos, nunca nos falamos antes, né, tem que ajustar aí o jeito de falar, né, ajustar essa comunicação. Se você não se coloca nessa posição de se expor a situações um pouco constrangedoras, um pouco forçadas, assim, você vai ficar sempre acanhado, né? Você vai ficar sempre com medo. Então, assim, não tem jeito, sabe? Todo medo, você só resolve ele enfrentando. Você não vai... Desde o medo de barata, você não vai passar o medo de barata se você vê uma barata e corre dela a vida toda, né? E falar é a mesma coisa, né? E como que você vê o seu progresso, assim, nessa comunicação, assim, no seu jeito de expressar, na sua forma de falar? Olha, uma coisa que eu aprendi com o tempo foi que eu precisava me escutar. Hoje eu falo muito para as meninas que eu mentoro sobre isso, falando o seguinte: grava você falando, né? E depois se ouve.
Porque no início, quando eu fazia isso, minha voz tremia tanto. Por mais que alguém falasse, Jéssica, eu nem percebi que sua voz tremia. Eu sabia que eu estava tremendo, eu sabia que eu estava com medo. E aí, toda vez que eu falava alguma coisa, eu fazia vídeo, nossa, o primeiro vídeo que eu fiz, puto do céu, eu fiquei acho que 2 dias para gravar esse vídeo. E um medo de gravar aquele vídeo, e nossa, assim, foi um pavor. E aí, com o tempo, eu fui me assistindo e aí eu via, eu falei assim, eu podia ter falado de tal jeito, podia parar de fazer isso. Antes eu tinha uma questão que ficava travada. Aí eu falava, não, eu tenho que me mexer. Aí eu mexia demais. Aí eu falei, não, eu tenho que ter um contexto, né? Eu não posso mexer minhas mãos aleatoriamente enquanto eu falo, eu tenho que saber como me portar. E aí, a partir das coisas que eu ia olhando, sabe, avançando, eu fui estudando sozinha, né? Então, eu olhava o meu vídeo e falava, putz, eu podia falar desse jeito, faria melhor. Aí, depois eu olhava de novo, eu podia mexer minha mão, como é que eu faço? Eu ia jogar no Google, né? Como é que se porta as pessoas que falam em público, como é que é no TED Talking, né? Que o pessoal sempre coloca. Então, eu fui fazendo dessa forma. Hoje, eu acho que eu evolui muito na questão de me comunicar. Eu já tive muito medo de falar em público, muito medo mesmo, assim, da voz, o ar sumir. Ah, não sei, se, eu acho que quem estiver assistindo vai saber qual é a sensação. Parece que o ar não entra, assim, você começa, né, a respirar rápido. Então, assim, já tive esse momento da minha vida. Hoje eu sinto que eu consigo me comunicar melhor, mas ainda assim eu quero ajustar coisas. Eu acho que a ideia é você sempre querer, né, fazer pequenas melhorias para chegar numa excelência que eu acho que nunca vai chegar. Mas é divertido. O pessoal do trabalho assim, acha engraçado quando eu falo isso. Eu falo, tem um desafio aqui, gente, vai ser muito divertido. Olha que legal, a gente tem uma coisa nova para fazer. Então, a graça da vida é essa. Eu fui num evento corporativo essa semana passada, e esse negócio de network, né? Eu fiz questão de ir sozinho no evento, e eu encontrava uma pessoa que eu conhecia, né? Mesmo que eu não visse há muitos anos, assim, oi, tal, fulano, lembra de mim e tal, eu começava a conversar, sabe? Sempre forçando realmente essa conversa, né? E sempre, assim, eu vejo que a gente tem o tempo todo que treinar a gente conversar, porque falar em público, o pessoal diferencia muito falar em público do eu aqui falando com você. Se você colocar na cabeça que é a mesma coisa, né? Que hoje em dia, o jeito de falar em público hoje em dia é um jeito de conversa. Não é mais um jeito de antigamente, que é o jeito de apresentação, né? O jeito de Faustão e Raul Gil, né? Estou aqui hoje conversando com a Jéssica, né? Ninguém mais fala assim, né? Hoje em dia é muito mais o Thiago Leifert, né? Que ele que começou com esse jeito despojadão. E aí, galera, estou aqui e tal. Então, é muito mais esse treino, né? E você falou de falar com... tem que falar com médico, tem que falar com famoso, tem que falar com a senhorinha. Eu vejo que se você desenvolve esse jeito de conversar natural, assim, não, eu sou isso aqui, ó. Você tá me conhecendo aqui, se você vir aqui em Londrina, você vai ver que eu sou isso aqui. Se você ver eu dando aula, eu vou ser isso aqui. Se eu estiver num palco, eu vou ser isso aqui. Se eu estiver vendendo alguma coisa, eu sou isso aqui, natural, sabe? E eu vi que funciona, funciona muito, sabe? Eu sou perito judicial, tenho que falar com o juiz, eu sento lá na frente do juiz, tudo bom, teve um juiz que eu conversei com ele, assim, cara, a gente já viajou junto, né, a gente foi essa viagem em 1995, ele é mesmo, você tava nessa viagem? Eu falei, tava, então assim, sabe, conversa, tudo é uma conversa, né, então, é isso que eu quero sempre passar para as pessoas, né, que tudo é uma conversa, né, E vamos lá, o que eu ia falar? Mas aqui hoje, as mulheres hoje em dia é muito demandado o empreendedorismo feminino, né? Por causa pelo menos aqui na minha cidade, onde você vai, é estética feminina em todo lugar. Na internet, metade dos negócios é alimentação, pessoal, que as mulheres fazem em casa. E uma coisa antiga que já tem é o de venda de produtos de beleza, né? Então eu acho que esse nicho seu aí é praticamente infinito da quantidade de mulheres, né? E qual que é o seu próximo passo aí? O que você pensa para o vendedor de elite, assim, crescer e atingir mais pessoas? Guto, eu quero um vendedor de elite com um projeto, né, que ajude esse meio, assim, porque por mais que sejam muitas mulheres, ainda é muito difícil mostrar que a necessidade realmente é ajustar o comercial. Ainda as pessoas olham como, não quero ser visto como vendedor, né? Porque ainda tem aquele preconceito do vendedor.
Então, assim, eu quero muito que eu consiga avançar com isso, ter uma quantidade de mulheres maior, né, uma comunidade de mulheres onde eu possa realmente ter ajudado. Mas eu quero que ele seja um projeto que, no momento, ele caminhe sozinho. Né? Então, eu até falo assim, né? Além do projeto Vendedora de Elite, eu tenho uma corrente, que eu falo que é a corrente do bem, que às vezes eu ajudo, vez ou outra, alguma mulher, sem cobrar, sem nada. E eu só peço que ela faça isso para outra pessoa, porque eu vi que isso funciona, então vai criando uma corrente. Então, eu quero que esse projeto ele caminhe sozinho, porque eu quero focar realmente em derrubar as barreiras. Eu não quero focar só em um projeto voltado para mulheres. Né? Eu quero que as barreiras entre mulheres e homens na área comercial caiam. Não tenha mais isso, não tenha mais distinção. E aí eu posso realmente, né, compartilhar o que eu tenho de conhecimento, experiências e tudo mais. E até mesmo aprender com essas pessoas, mas aí voltado para todo mundo. Né? Então esse é o meu próximo passo, eu quero fazer. E eu estou estudando aí como é que vai ser, né? A gente, infelizmente, só tem 24 horas por dia. Eu me enfiei em muita coisa, então eu estou estudando como é que eu vou fazer todo esse manejamento. Legal. Não, legal, Jéssica. Legal conversar com você. E você tem algum recado? Como é que o pessoal que quer te encontrar como faz, que quer conhecer o seu projeto como faz, dá um recado aí para quem estiver acompanhando. Gente, acho que atualmente hoje vocês me encontram muito mais no LinkedIn, né? Tem o meu Instagram do Vendedora de Elite, mas no LinkedIn eu gosto muito de compartilhar experiências, e é o canal onde vocês conseguem realmente conversar comigo. Né? Então eu sempre falo, eu estou muito aberta para networking iniciais, pode me chamar por mensagem, eu respondo todo mundo que me chama, posso até demorar, mas eu respondo todo mundo. E vai ser muito bacana poder fazer essa troca. Acho que o LinkedIn é uma rede social que ainda precisa ser muito trabalhada. Hoje, inclusive, houve uma pesquisa onde o LinkedIn, no top 10, ele estava em 9º lugar de rede social mais usada, porque as pessoas ainda entendem como uma rede social de, vou tentar só me candidatar a vagas. E não é isso. A rede social, ela consegue ser muito mais do que isso. E eu quero muito que eu consiga até ajudar, né, a fomentar isso. Então, quem eu conheço até ajudo, incentivo, produz conteúdo aí, te ajudo, né, acompanho, mas é bem bacana. Então, pode me procurar lá, vocês me acham, meu nome é bem diferente, então é fácil de achar. Jéssica Forte, vocês me acham lá e pode me chamar. Legal, Jéssica. Obrigadão aí pela atenção e a gente se vê lá no LinkedIn, então. Perfeito. Obrigada, Guto, pelo convite. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.